Saudações psicodélicas! O último grupo de estudos do CEP, Centro de Estudos Psicodélicos, que aconteceu no mês de março, trouxe uma baita de uma polêmica. Se você acompanha o universo psicodélico, talvez já tenha se deparado com alguma notícia em torno desse artigo aqui, cujo título seria algo do tipo: a psilocibina precisa sempre de uma psicoterapia assistida? E talvez tenha se deparado também com uma resposta dada por esse outro artigo muito interessante, que se chama O Tratamento com Psicodélicos e Psicoterapia, para além do reducionismo. Bom, o nosso querido Sandro Rodrigues, que é músico, psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, cofundador da APB, criador e cogestor da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, e especialista em fazer expandir a nossa consciência crítica. Se você ainda não viu o Instagram dele, confere aqui. Trouxe uma discussão super qualificada pra gente sobre esse tema. Ele comentou esses artigos a partir do que ele vem defendendo para o campo já há alguns anos, com o estudo que ele vem fazendo do conceito de Matrix, com a perspectiva de integração desenvolvida na TRIP desde 2020 e com sua participação no grupo de trabalho do Conselho Federal de Psicologia sobre a atuação da psicologia junto aos usos de cannabis e psicodélicos no contexto terapêutico desde 2023. Nesse vídeo eu quero falar sobre alguns pontos essenciais dessa grande polêmica e trazer para vocês um gostinho do que foi esse grupo de estudos. O primeiro artigo que eu comentei, o que questiona a importância da psicoterapia para os efeitos terapêuticos dos psicodélicos, basicamente fala o seguinte: que esse papo aí de que a substância apenas catalisa o processo terapêutico é uma balela e que o psicodélico é o próprio tratamento. O argumento deles é de que os psicodélicos funcionam no cérebro, atuando nos receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Isso muda a conectividade cerebral durante os efeitos e explicaria melhor. O fato da experiência ser dose dependente, ou seja, quanto maior a quantidade ingerida, mais fortes os efeitos, para eles seria uma evidência de que a explicação é puramente farmacológica. Eles falam ainda que a importância da psicoterapia no tratamento com psicodélicos é superestimada, que ela está lá nas pesquisas só para garantir segurança na aplicação e que se der para tirar melhor, porque ela ainda atrapalha a compreensão dos resultados, já que a relação entre paciente e terapeuta é muito complexa e com nuances muito difíceis de medir cientificamente. O outro artigo, por sua vez, já começa falando o seguinte: gente, esse papo do que realmente funciona no tratamento de adoecimento mental, se é a droga psicoativa, né, o antidepressivo, o ansiolítico, o psicodélico, ou se é a psicoterapia, é um debate que vem desde os anos 50 e ele está embasado numa premissa no mínimo ingênua, a de que seria possível isolar as variáveis farmacológicas e as não farmacológicas quando a gente está falando sobre os efeitos de drogas psicoativas e de terapias psiquiátricas. E olha, eles embasam muito bem esse argumento, viu? Inclusive trazendo uma informação que eu e muita gente não sabia, a de que mesmo os antidepressivos clássicos, principalmente os que atuam no sistema serotoninérgico, não apenas afetam o humor, mas também aumentam a plasticidade neuronal e tornam o indivíduo mais suscetível ao ambiente, o que é uma faca de dois gumes. Ou seja, se a pessoa que toma antidepressivos está inserida num contexto favorável e com suporte, a tendência é que ela melhore. Mas se ela está inserida num contexto adverso, a tendência é que ela piore. Eles citam inclusive um estudo com pessoas tratadas com citalopram, um antidepressivo bastante comum, em que os cientistas observam que as variáveis sociodemográficas, como emprego ou desemprego, salário, nível educacional, nível de seguridade social, afetavam diretamente a eficácia ou não do tratamento. No caso dos psicodélicos, além deles aumentarem a plasticidade neuronal e a sugestionabilidade, eles oferecem um caminho para acessar as emoções, memórias reprimidas ou simbólicas, e inclusive gerar insights e sentimentos profundos de revelação. É ou não é? Conta aqui nos comentários se você já sentiu isso. E vamos combinar que isso é um material riquíssimo para ser trabalhado em psicoterapia. Além disso, sob efeitos psicodélicos, a gente fica bem mais sensíveis às interações com outras pessoas. E muitas vezes alguns detalhes dessas interações podem ter um grande impacto subjetivo, o que, num contexto terapêutico, pode facilitar muito a alteração de crenças, atitudes e esquemas de comportamento. E, como o Sandro costuma ressaltar, para além do próprio setting terapêutico, os efeitos de médio e longo prazo do uso de psicodélicos são em muito dependentes da matrix, ou seja, do contexto de vida em que a pessoa que utilizou os psicodélicos está inserida. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante que veio da discussão que a gente teve no grupo. De fato, nem sempre uma pessoa precisa de terapia para que o uso de psicodélicos possa ter efeitos terapêuticos. Em muitos casos, um contexto de uso acolhedor, com trocas interpessoais saudáveis, pode ser o suficiente para causar melhorias e mudanças profundas. Fora os casos mais raros em que a pessoa toma sem qualquer preparação ou cuidado específico e ainda assim acaba vivenciando uma experiência significativa e positiva.
Mas esse tipo de exceção não pode orientar os trabalhos dos profissionais do cuidado. Além disso, em muitos casos, principalmente nos casos mais graves, a psicoterapia faz toda a diferença. E é muito triste perceber que as pesquisas mais recentes sobre tratamentos com psicodélicos, quando incluem psicoterapia, ainda colocam no lugar apenas de oferecer suporte e segurança. É um baita de um potencial subestimado. É como se na busca por esse padrão ouro de qualidade, que envolve grupos placebo, grupos controle, e que busca isolar variáveis impossíveis de serem isoladas para caber aí nas medidas de uma ciência que foi desenvolvida para lidar com objetos de pesquisa bem mais simples que um ser humano, a gente deixasse o ouro de lado. Para que a gente consiga desenvolver os melhores tratamentos para quem precisa e para que a gente possa enfrentar a grave crise de saúde mental que a gente está vivenciando, o que a gente precisa é focar na interconexão e na integração das várias áreas do conhecimento, com as suas várias metodologias, e mais ainda, na pluralidade de cosmopercepções sobre esse tema, que envolve aí diferentes povos e sujeitos que são afetados diretamente por todas as decisões desse campo. Os problemas que envolvem saúde mental são realmente muito complexos e exigem soluções integradas. Qualquer explicação simplista nos parece ingênua ou até mesmo mal intencionada. Na maioria das vezes, inclusive, para te fazer comprar alguma solução milagrosa, pode reparar. Por exemplo, os autores do artigo que atribui o terapêutico apenas à psilocibina fazem parte da Compass Pathways, uma empresa que tem patente para a produção de psilocibina. Já os do segundo artigo são os anjos. Não, brincadeira. Eles fazem parte de uma fundação que envolve diversas instituições privadas de formação nesse campo, mundo afora, e que buscam o monopólio sobre os modelos de psicoterapia considerados legítimos. Vocês podem imaginar o quanto de dinheiro que tem sido investido sem histórico de preocupação com acesso e inclusão, sem compromisso com a saúde coletiva ou com políticas de saúde, o que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de Brasil e do perfil populacional do nosso país. Então, gente, fiquem espertos. Não é só porque está no artigo científico que é verdade absoluta. A ciência tem rigor, mas o rigor científico envolve, por exemplo, acordo entre pares. Quem que são esses pares? Quem são esses cientistas? Quem patrocina esses estudos? Qual que é a cor dessas pessoas? A classe, o gênero? O que as ciências sociais têm a dizer a esse respeito? Enfim, a gente precisa ter pensamento crítico. E pode apostar que pensamento crítico você vai encontrar na PB. Os apoiadores e apoiadoras da PB têm acesso aos grupos de estudos do CEP e a descontos nos grupos de estudos da TRIP e no curso Mente Manifesta, que está disponível online. Eu vou deixar todos os links na descrição para você que estiver interessado em navegar nesse universo, com a certeza de que está tendo acesso a informações de muita qualidade. Se esse vídeo foi informativo para você, deixa um like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, comente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe a gente pelo Instagram, @associação psicodélica, e até a próxima!